Nós falaremos nesta manhã sobre o ofício do diaconato. Diáconos, ministros da misericórdia divina. Aproveitando a ocasião em que hoje elegemos mais 3 diáconos para o serviço aqui na nossa igreja, vamos meditar por alguns minutos nas características, nas exigências bíblicas dessa classe de oficiais estabelecida pelo Senhor para o bem da sua igreja. No texto, então, de 1 Coríntios 3, a partir do versículo 8, de 8 a 13, o apóstolo Paulo assim instrui a Timóteo, seu jovem colega de ministério. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e a exposição da sua palavra, mas nós vamos ainda recorrer a um outro texto. E eu peço que você abra então a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Leremos os primeiros versículos, os 6 primeiros versículos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, destaque aqui, tá? E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que temos diante de nós, meus irmãos, é o relato, ao menos o relato neotestamentário, de uma necessidade que se estabeleceu na igreja, e uma necessidade que envolve, inclusive, uma atitude pecaminosa. Sim. As viúvas de origem helênica, as viúvas de origem grega, as viúvas de uma origem não judia, estavam sendo esquecidas, negligenciadas na distribuição diária daquilo que era necessário para a subsistência, dos alimentos, ou de qualquer outra coisa necessária. E lembremos que estamos numa época, numa realidade, onde as pessoas, movidas pelo poder de Deus, estamos falando de uma igreja nascente,
essas pessoas tocadas por Deus, vendiam suas propriedades e bens, colocavam os valores aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam esses valores de tal maneira que ninguém ficasse padecendo necessidades. Mas havia então uma questão: viúvas eram tratadas de maneira diferente, de acordo com a origem delas. É uma viúva de origem judaica, ok? É uma viúva de origem grega, era negligenciada. Esse problema chegou até os apóstolos. E eles tomaram a seguinte decisão: olha, nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, para atender a essa necessidade. Nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus e orar pelo povo para atender a essa necessidade. Mas essa necessidade também é importante. E nós precisamos, então, resolver isso. E os apóstolos, então, conduzem uma eleição, presidem uma eleição, estabelecendo critérios para que alguns homens fossem eleitos e encarregados desse serviço. Quero destacar aqui o fato de que deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. E assim foi feito, e aquela comunidade elegeu esses homens, e eles se tornaram, então, diáconos, servos, na acepção da palavra. Vejam, o cuidado com órfãos e viúvas, especialmente, sempre foi uma realidade na igreja. E quando digo igreja aqui, estou falando igreja lato sensu, ou seja, o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, havia essa preocupação, o cuidado com órfãos e viúvas. Mas aqui, diante de uma nova categoria, vamos dizer assim, de servos de Deus, apóstolos estabelecidos, pastores do rebanho, se fez necessário o estabelecimento de uma nova classe de oficiais, diáconos, que cuidassem destes assuntos em particular, ainda que não fossem frustrados de cuidarem de outras coisas, ou mesmo de pregar a palavra de Deus, mas fundamentalmente diáconos foram estabelecidos no Novo Testamento para uma missão muito particular: cuidar das mesas. As mesas das viúvas, dos órfãos. Hoje a gente vê os diáconos cuidando da mesa da ceia do Senhor, a mesa da comunhão. São oficiais extremamente importantes na obra de Deus. E Paulo, escrevendo a Timóteo, então, nos fala de quais devem ser os requisitos, quais devem ser as características, os predicados de homens que devem exercer o diaconato. E ele classifica isso em 4 grandes grupos de características: domínio próprio, solidez doutrinária, eles deveriam ser testados e aprovados, ou seja, uma experiência, e vida familiar em dia. Domínio próprio. Paulo diz que eles deveriam ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Ou seja, homens que deveriam exercer o diaconato deveriam ser reconhecidos tanto pelos de dentro como pelos de fora da igreja, como pessoas respeitáveis, pessoas honradas. Deveriam ser homens de uma só palavra, ou seja, não pessoas que titubeiam, não pessoas que torcem a verdade, não pessoas que usam de qualquer expediente enganoso, não. Uma palavra só. Pessoas confiáveis, não inclinados a muito vinho. O que Paulo está dizendo aqui é que os diáconos devem ser
sóbrios, sobriedade. Devem ser homens capazes de exercer discernimento, capazes de tomar decisões, não influenciados ou não prejudicados por qualquer substância que lhes tire a capacidade da sobriedade. Pastor, o texto está dizendo então que diácono não pode tomar vinho, né? Para aqueles que apreciam um bom vinho. Não, não é isso. Tanto é que o texto diz, não inclinados a muito vinho. Mas a ideia aqui é sobriedade. Um homem de Deus, diácono, e não só o diácono, um homem de Deus, uma mulher de Deus, deve ser alguém sóbrio. Alguém não influenciado por qualquer substância, seja ela lícita ou ilícita. Não cobiçosos de sórdida ganância. Ou seja, diáconos não podem ser homens que pautam a sua vida pelas coisas materiais, pelo lucro, pelo dinheiro, ou por uma posição. Não. Não. Existe, obviamente, uma medida correta em que uma pessoa pode ser ambiciosa e deve ser, no sentido de que deve querer progredir na vida, crescer profissionalmente, se desenvolver. Isso é bom, é agradável, é lícito. Mas o texto está dizendo que o diácono não pode colocar o seu coração nas riquezas. O seu Deus não pode ser as riquezas. Isso tem a ver, então, com domínio próprio. É alguém que tem os seus instintos, a sua mente dominada, sob controle, sobriedade. Paulo também diz que um diácono deve ter solidez doutrinária, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Ou seja, conservando a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, com consciência limpa, não tendo do que ser acusado, no sentido de que eu sou alguém que defendo a verdade do Evangelho, eu sou alguém, e no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, particularmente, diáconos e oficiais, de maneira geral, são, no momento da ordenação, ou no momento da instalação como diáconos, exortados a jurarem, a prometerem diante de Deus, que subscrevem os nossos símbolos de fé, que entendem que os nossos símbolos de fé, o nosso catecismo, o nosso catecismo maior, nosso catecismo menor, a confissão de fé de Westminster, que esses símbolos de fé espelham com fidelidade a doutrina bíblica. Ou seja, isso envolve tanto a questão de serem homens de palavra, como também serem homens conscientes de que há um conjunto de doutrinas bíblicas inspiradas por Deus que devem ser seguidas por nós. Precisam manter, então, firme esse juramento, esse compromisso feito diante de Deus e diante dos homens. Precisam ser homens que conheçam a Bíblia, conheçam a palavra de Deus e creiam fundamentalmente que a Bíblia é a palavra de Deus. É inspirada, é infalível. Pastor, mas diácono, o trabalho do diácono não é só abrir a igreja, preparar os elementos da ceia, talvez entregar uma cesta básica e tal. Isso não é um trabalho material, pastor. Nenhum trabalho na Igreja de Cristo é exclusivamente material. Tudo envolve uma questão espiritual. Fazer uma visita, abrir a igreja, limpar a igreja, tudo isso tem a ver também com uma questão espiritual, a forma como nós dispomos o nosso coração para servir a Deus. Um diácono precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa ser um homem da Escritura. Um homem que conhece a doutrina.
solidez doutrinária. Não pode ser alguém que fica, numa linguagem bíblica, cocheando entre dois pensamentos. Alguém com severas dúvidas a respeito do que crê. Não! Pastor, o senhor está dizendo então que não cabe aos diáconos qualquer dúvida a respeito da doutrina? Não, não é isso. Todos nós temos dúvidas, meus irmãos. Nós não nascemos prontos e não estamos prontos. Mas se há uma dúvida, deve haver então disposição para saná-la, para resolvê-la diante de Deus, no poder do Espírito Santo, recorrendo a alguém talvez mais experiente, mas não ficar com a dúvida e passar a seguir a dúvida como sendo a certeza e se afastar dos pontos de fé e de doutrina que um dia jurou obedecer. Um diácono deve ser alguém sólido doutrinariamente. Parece também que havia uma prática no Novo Testamento, e algumas igrejas efetivamente fazem isto, inclusive igrejas presbiterianas. De primeiro, dar um tempo de experiência aos diáconos, talvez aqueles candidatos ao diaconato, ou aqueles já efetivamente eleitos e ordenados, mas colocá-los numa espécie de uma experiência, num estágio, para poder exercer o diaconato. Mas também poderíamos interpretar da seguinte forma: a igreja já observou, já testou a experiência desses homens, já os reconhece como diáconos, observando a sua caminhada, observando a sua fé, observando a sua família, e o ato de eleição é a concretização, a confirmação de que a igreja já os considera experimentados para o ofício. De uma forma ou de outra, o texto nos lembra então que um diácono não pode ser alguém neófito, não pode ser alguém recruta, e recruta ou neófito não tem necessariamente a ver com tempo, não necessariamente, mas que precisa ser alguém experimentado, alguém vivido, alguém experiente, alguém que não seja um novo convertido que ainda não conhece tanto a palavra de Deus como a doutrina, como a própria igreja onde vai servir. Não. É claro que Paulo fala num outro sentido, o texto que eu vou citar, mas ele lembra que nós não podemos impor as mãos sobre alguém precipitadamente, para não ser cúmplice dos pecados de outro. Mas a ideia também pode ser aplicada ao fato de que nós não podemos impor as mãos precipitadamente sobre alguém não experimentado. Talvez fazê-lo porque a pessoa fala bem, ou a pessoa tem uma boa posição, ou tem uma boa educação. Não é isso. Um diácono deve ser um homem pronto, mesmo sendo jovem. Deve ser um homem pronto, um homem feito, um homem experimentado na comunidade, um homem conhecido da sua comunidade local, um homem reconhecido pela sua comunidade local como alguém que tem condições de servir a Deus neste importante ofício. E Paulo também diz algo que é de suma importância. O diácono deve ter uma vida familiar em dia. Obviamente, falando àqueles que são casados. Não há óbice na nossa igreja para que alguém solteiro seja diácono, não. Mas se for casado, Paulo diz, da mesma sorte quanto a mulheres. Opa! Pastor, o Paulo está falando então de diaconisas, é isso? Muito se discute a respeito desse texto. Não é um texto da mais simples interpretação. Algumas igrejas usam exatamente esse texto e outros para eleger e ordenar diaconisas. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil interpreta esse texto, e outras igrejas, muitas, da seguinte forma: não, o texto está dizendo
eventualmente, das mulheres dos diáconos, que assim como as mulheres dos presbíteros e dos pastores, ainda que isso não esteja no texto, delas se exige uma espécie de sacrifício diferente. Nós estamos falando de mulheres que emprestam os seus maridos para servir a Deus numa medida talvez um pouco mais efetiva do que os demais membros da igreja. A gente está falando de esposas que às vezes precisam ver os seus maridos fora de casa numa noite de sexta-feira, numa reunião da junta diaconal ou do conselho da igreja, ou terem que sair um pouco mais cedo de casa para chegar com o marido mais cedo na igreja, quando queria dormir até um pouquinho mais tarde. Estou falando de coisas muito simples do cotidiano. Porque se nós assumíssemos que Paulo está falando das mulheres como diaconisas, nós teríamos que assumir também que os preceitos bíblicos relacionados às mulheres são menos exigentes do que dos homens. Porque aqui não diz que a mulher deve ser esposa de um marido só, ou qualquer outro requisito estabelecido para os diáconos homens. Né? Então entendemos que esse texto fala das mulheres, dos diáconos mesmo, necessário que sejam elas respeitáveis. Maria Lúcia, Bárbara, Sara, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. O princípio é como alguém vai servir na igreja de Cristo, como alguém vai administrar a igreja de Cristo, como alguém vai cuidar da igreja de Cristo, como alguém vai zelar pela noiva de Cristo, se não faz isso com a sua própria família. Como? O marido seja fiel à sua esposa, seja um homem de uma mulher só, seja alguém que governe os seus filhos. Pastor, mas eu conheço um diácono, ele já tem 60 anos, o filho dele tem 30, o filho dele nem crente saiu da igreja, quando fez 20 anos, saiu da igreja, não voltou nunca mais. Obviamente, meus irmãos, o texto está lembrando de que tanto o diácono e também o presbítero devem governar bem a sua casa, conduzir os seus filhos da maneira adequada, enquanto esses filhos estão sob a sua tutela. É óbvio. Eu não posso colocar sobre um diácono, um presbítero, um encargo que a Bíblia não nos coloca. Um homem de 20 anos, de 21 anos, enfim, alguém que é maior de idade, é alguém, segundo a lei civil, e mesmo diante de Deus, responsável pelos seus próprios atos. Mas se você é um diácono e tem filhos menores sob a sua tutela, há um dever de trazê-los à casa do Senhor, de orar com eles, de orar por eles, de conduzi-los efetivamente nesse caminho. É uma exigência bíblica. Que você viva bem com a sua família, que você viva bem com a sua mulher, trate bem a sua mulher, trate bem os seus filhos, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, seja primeiro servo na sua igrejinha, a igrejinha de casa, para depois ser servo na igreja de Cristo. Domínio próprio, sobriedade, alguém respeitável, de uma palavra só, que não pensa só em dinheiro, em lucro, não. Solidez doutrinária, alguém que conheça a Bíblia, conheça a doutrina, conheça a sua igreja. Eu vou presentear os novos diáconos com a nossa confissão de fé, o nosso catecismo, eu vou incitá-los a ler, vou fazer isso com os mais velhos também, com os mais antigos aí. Vamos aqui, vamos voltar para os fundamentos, conhecer melhor o que nós cremos, a nossa igreja, a nossa fé. É muito importante isso. Vocês precisam ser homens experimentados e a igreja reconheceu isso em vocês. Vejam
o voto de confiança que a igreja dá a vocês, homens de Deus, aos diáconos recém-eleitos, a todos os diáconos, aos oficiais da igreja. A igreja está dizendo: eu confio que você será um líder segundo o coração de Deus. Eu vejo em você um homem de Deus. Grande voto de confiança. Que nós todos possamos honrar esses votos. E possamos ter uma vida familiar adequada. Pastor, diácono não tem problema na família? Diácono não, às vezes não tem aquele desentendimento com a esposa, não discute com os filhos? Não, irmão, não é isso não. Eu e Cristiane, por exemplo, a gente nunca discutiu. Sabia disso? Nunca brigamos. É verdade ou não é verdade? Na frente dos outros. Né? Mas nós somos gente de carne e osso. Como você, diácono, é, como você, presbítero, é. Mas Paulo nos lembra, então, tudo isso evidencia a grande responsabilidade de um diácono e o grande privilégio de ser um diácono na igreja de Cristo. Por isso eu rogo a Deus que abençoe vocês, Abimael, Anderson e Gilberto. E também abençoe vocês, Denis, Eduardo, Antônio Carlos, Will. Que Deus os abençoe ricamente. Que vocês sejam estes homens. Que vocês guardem essas características. Que os presbíteros, cujo dia é hoje, nós comemoramos hoje o dia do presbítero, e Paulo também fala a respeito deles, a Timóteo e a Tito, que nós, presbíteros da Igreja de Cristo, também possamos observar esses altos valores, essas altas recomendações, esses predicados exigidos de nós pela palavra de Deus. Nós somos imperfeitos e falhos, mas precisamos perseguir esses ideais. Pastor, qual é o papel da igreja nisso? A gente está falando para diáconos, mas qual é o nosso papel como igreja? Acima de tudo, orar por esses homens. Interceder em favor desses homens. Apoiar esses homens. Honrá-los em seus ofícios. Obedecê-los enquanto eles exigirem algo que a Escritura exige. Ser fiéis a eles enquanto eles são fiéis a Deus. Isso é um dever de todos nós. Pastor, o diácono chamou a atenção do meu filho, porque estava correndo, gritando, descabelando na igreja. Ele falou: olha, você não pode fazer isso, calma, menino. Não, pastor, ninguém pode chamar a atenção do meu filho. Só eu posso. Meu irmão, com todo o respeito do coração, você está no lugar errado. Quando você se tornou cristão, você assinou um compromisso de viver em coletividade. E eu vou usar aqui o compositor secular para dizer assim: é preciso saber viver. Saber viver significa: eu devo obediência aos oficiais da igreja naquilo que é devido, obviamente. Então, se o diácono, com todo carinho, né, com toda atenção, né, Cristiane tem lembranças da infância dela de diáconos que chegaram a bater no rosto de criança, sabia disso? Dar tapa na cara de criança. Né? Não pode fazer isso, Eduardo. Não pode. Né? Claro que não, é óbvio que não. Mas se um diácono chama atenção amorosamente, olha, vai lá sentar com a mamãe, vai sentar com o papai. Ô irmão, olha, agora, não entra agora não, está na hora da leitura bíblica. Não entra agora não, está orando. Espera acabar, espera. O diácono não precisaria dizer isso, né, irmãos? Né? Se você está entrando na igreja, está orando, está lendo a Bíblia, espera acabar, aí você entra, senta tranquilamente. Né? Você pode atrapalhar alguém. Pior ainda quando você faz isso e entra e ainda sai e cumprimenta todo mundo. Tudo bem? Beijo. Não. Está lendo a Bíblia, irmão, está orando. Se toca, né? Calma aí. Então o diácono não precisaria dizer isso. Mas se ele disser isso para você, irmão, ó, espera um pouquinho aqui na porta, aqui, ó.
E daqui a pouco você entra. Você não pode olhar de cara feia para ele e falar, eu entro na hora que eu quiser. Não, você não pode fazer isso. Ele está correto naquilo que ele está exigindo. Combinado? Tá bom, então. Amém? Amém. Isso. Combinado não funcionou. Então, amém, então funciona. Que Deus abençoe os nossos diáconos. Que Deus abençoe a igreja. Que ela sempre seja servida de bons homens para exercer os seus ofícios. Que Deus os abençoe em tudo.